Uma excelente quarta-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, diretamente da Neoquímica Arena, a casa do povo, para falar do time do povo com meu parceiro Matheus Fernandes. Aquela alegria, né? Que alegria de sempre. Fala, galerinha da Central e do Sportnet. Beleza? Thiagão vai ficar bravo, hein? Será? Vai Deu nada. uma estourada, Ele eu é acho, bom no na áudio edição, ali, ele vai mas reverter isso. vai dar um jeitinho, vai dar né? bom, Mas vai dar enfim, bom. Léo. As notícias hoje são daquele jeito, né, Léo? Não tem muitas notícias boas, mas a gente tá feliz. E é o que importa. Felicidade. Mas enfim, Estamos exatamente. na casa do povo. Exatamente. Não tem lugar melhor para estar. O Corinthians está tentando novos moldes para fechar a contratação de Alisson, volante do São Paulo. Sabemos que é um desejo do Dorival Júnior e também do próprio Alisson de voltarem a se encontrar e trabalharem juntos. O Matheus Pereira foi apresentado como novo jogador do Corinthians. Boa. Já havia jogado contra a equipe do próprio São Paulo, mas foi apresentado na manhã de ontem. E também o Corinthians decidiu pela punição de José Martínez, que se posicionou, fez uma nota. Mas ó, você vai conferir tudo isso depois da vinheta. Trututu! Vai! É isso, Leozão. O Corinthians está no mercado da bola, está procurando reforços. Sabemos que já foi anunciado o Gabriel Paulista, já foi anunciado o Matheus Pereira. O Corinthians está perto de anunciar o Pedro Milans, que já chegou a São Paulo. Também o Caio César, que deve chegar nos próximos dias e assinar contrato de empréstimo Corinthians. Mas o Timão segue a todo vapor no mercado da bola. E o nome da vez, e já vem sendo o nome da vez há algumas semanas, é o do volante Alisson do São Paulo. Foi campeão da Copa do Brasil em 2023 com o Dorival Júnior, atuou com o Dorival Júnior principalmente em 2023 e agora pode estar a caminho do Corinthians. É uma negociação, Léo, que já vem se desenrolando há algum tempo, se né? arrastando, né? Exatamente. O São Paulo quer receber compensação financeira, o Corinthians tentou envolver o nome de alguns jogadores, mas não rolou, e enfim, e os clubes vão tentando se acertar. Existe uma vontade do Alisson de vir para o Corinthians para trabalhar com o Dorival Júnior, e existe uma vontade também do Corinthians de ter o Alisson para melhorar, reforçar a sua equipe a pedido do próprio treinador. O São Paulo, por outro lado, não aceita liberar o Alisson de forma gratuita, seja por empréstimo ou rescindindo o contrato. São Paulo não quer isso. Por isso, o São Paulo enviou uma contraproposta em relação ao Corinthians, fazendo novos pedidos, fazendo novas concessões para que o jogador possa ser liberado por empréstimo. São Paulo exige o pagamento de 1,5 milhão para emprestar o Alisson até o fim de 2026. Além disso, o Timão precisa assumir 100% do salário. O Corinthians precisa pagar tudo. A proposta também inclui que se o Corinthians quiser colocar o Alisson em campo contra o próprio São Paulo, terá que pagar 2 milhões de reais. Tá? Aí é salgado, hein? Salgado. E também tem mais um bônus de 250 mil euros se atingir um determinado número mínimo de jogos. Ou seja, o Corinthians vai estar pagando muito por um jogador que não é indefinitivo, né? Não sabemos esse número exato de mínimo de jogos, né? Mas se ele atingir, o Corinthians tem que desembolsar 250 mil euros, que dá para mais de 1,5 milhão de reais, né? Fora os 1,5 milhão que o Corinthians já pagou para ter o Alisson de forma emprestada, mais o salário que não deve ser pouca coisa. Então, assim, Léo, é uma negociação que vai ficando cada vez mais difícil pro Corinthians realizar, né? Vai ficando difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que o Corinthians vai concretizar essa contratação. Você acha que independente dos valores, o Corinthians vai fechar? O Corinthians vai fechar essa contratação. Sim. A gente sabe que é um pedido do Dorival Júnior. Dorival Júnior que reinventou o Alisson, né, no São Sim. Paulo, né? Ele jogava mais à frente, colocou o Alisson jogando mais atrás ali, como um volante. Então foi até uma posição que ele se destacou muito no São Paulo. Lá ganhou a Copa do Brasil com o próprio Dorival, Sim. teve ótimos desempenhos. Então, devido a todas essas circunstâncias e também o pedido do Dorival Júnior, eu acho que o Corinthians vai acabar dando um jeitinho aí, né, pra concretizar. Né, a gente sabe que com o Alisson e o staff do Alisson as coisas estão avançando, então se fosse só o jogador e o Corinthians, ele já estaria até aqui treinando, Sim. né? Mas tem essa questão do São Paulo, e o São Paulo quer vender o jogador, e se não vender, quer esses moldes aí de empréstimo com valor, e o jogador é do São Paulo, então o São Paulo acha que deve fazer dessa forma, apresentou a contraproposta para a equipe do Corinthians, agora o Corinthians analisa, mas eu acho que em breve aí teremos novidade e um desfecho positivo, né? O técnico Dorival Júnior, que pediu muito o atleta. E a minha opinião, acho que, cara, não sei se vale muito nesses moldes aí, né? Não Você sei acha se que vale não tudo, vale muito. desembolsar tudo isso? No final aí, mais ou menos, do empréstimo, vai ser uns 3 milhões que a gente vai ter gasto com ele. Assim, se ele atingir se ele esse bônus, atingir né? o bônus, e aí tem a questão dos 2 milhões, que, pô, imagina o Alisson chega aqui, deslancha, é titular absoluto, aí com um jogo contra o São Paulo não vai poder jogar. O
Corinthians vai fazer alguma coisa pra ele poder jogar. E se fazer Vai alguma conversar coisa com é São pagar Paulo, 2 milhões. ou vai então conversar pagar com um São pouco Paulo, menos. pagar um pouco menos, exatamente. Sabe? Então, é complicada essa situação. Então, a minha opinião é o seguinte, nesses moldes aí eu fico um pouco com o pé atrás se vale a pena, mas se fosse o jogador livre no mercado, aí eu traria sem sombras de dúvidas. O Alisson tem muita qualidade, tem um potencial pra jogar na equipe do Corinthians e, como a gente sabe, né, o Corinthians precisa se reforçar. Exatamente, eu tô com você. O meu problema nem é o Alisson em si, mas sim os valores, né? Os moldes da Porque o Corinthians negociação. teria que pagar 1,5 milhão pra ter ele, mais 100% dos salários, que aí você pode ter certeza que vai somar pra mais de 1,2 milhão por Sim. aí, né? Bem mais, talvez, na verdade, né? Então, vamos colocar ali que ele receba na média de 500 mil, por exemplo, né? Então, vai ser um valor salgado aí pro Corinthians pagar. Como você disse, mais os 2 milhões, se quiser jogar contra o São Paulo, o Corinthians vai tentar negociar pra tentar baixar um pouquinho o valor. Vai mais um tanto aí. Se ele atingir o mínimo de jogos, mais 250 mil euros, então no final pode ser que o Corinthians gaste aí com o Alisson num empréstimo de 5 milhões. E nem tenha o jogador de forma definitiva. Exato. Né? Então, e tem que comprar ainda, né? tem que comprar. E Porque o contrato nós sabemos, deles vai nós até o mês sabemos que vem. que a situação financeira do Corinthians não é das melhores possíveis, então o meu problema não é nem com o Alisson, mas sim do jeito que tá sendo negociado, mas vamos daquele jeito, né, Léo? O Sim. famoso a A ver. ver. É isso, Léo, ainda na linha dos reforços, quem foi apresentado ontem foi Matheus Seu Pereira. xará, né? Exatamente, né? Eu sou Matheus Fernandes Pereira, ele é Matheus Pereira. Então ele foi apresentado ontem como Sabe novo... a curiosidade? Qual? Fala aí. Os dois são canhotos. Os dois são canhotos, os dois são meias, né? Então, E você só que ele tem um qualidade. pouco mais de qualidade do que eu. É. Talvez um pouquinho a mais, né? Exato. Talvez por isso que ele conseguiu ser jogador profissional. Mas foi apresentado ontem no Corinthians e já comentou sobre esse retorno, celebrou esse retorno, né? Abre aspas para Matheus Pereira. Eu já sabia do interesse do Corinthians há bastante tempo. Minha família é toda corintiana. Eu sou corintiano. Poder vestir essa camisa novamente é um orgulho. Na estreia, estava um pouco ansioso para ver a torcida voltar a estar do mesmo lado. É um motivo de muito orgulho para mim e para a minha família. Léo, assim, eu achei a estreia dele... Acho que ele foi, dentro do possível, ele foi bem. Foi discreto, né? Foi discreto, mas ele conseguiu alguns passes ali, romperam linhas, conseguiu minimamente propor algo pra frente do Corinthians, né? E é o que você falou, é o que eu falei, na verdade, né? O primeiro jogo, um pouquinho mais complicado, essa ansiedade. E um clássico também, E um difícil. clássico também, então é um pouquinho mais difícil, mas acho que é um cara que tem tudo pra dar certo no Corinthians, Léo. Também acho, né? Um filho do terrão, Exatamente. né? Que teve a sua história no Corinthians. Teve uma história que marcou ele negativamente, foi a questão do pênalti que ele errou de cavadinha na final da Copa São Sim. Paulo contra o Flamengo, mas é um jogador que demonstrou muita qualidade, depois passou pela Juventus, passou pelo Barcelona B. Tem as suas qualidades, né? E vai ajudar muito o Corinthians. A gente espera que ele consiga desempenhar um bom futebol, aquele que ele não conseguiu desempenhar lá em 2015, até que ele foi vendido também, participou apenas de 3 jogos ali na equipe profissional com o técnico Tite. Então a gente espera que ele tenha uma sequência agora e consiga ajudar o Corinthians, né? Ele era um dos jogadores principais em 2015, Camisa né? 10, Na Copinha, no título da Copinha de 2015. Ele e o Matheus Cassini eram os dois jogadores que mais chamavam a atenção naquele time, né? E o Matheus Pereira, em 2016, o Corinthians chega à final da Copa de São Paulo contra o Flamengo. O Matheus Pereira acaba cavando e a partir daquilo ali, realmente, ele estava decretado já no Corinthians. A partir daquilo ali, ele nem jogou mais, já foi vendido pro Empoli e aí depois seguiu outros caminhos, mas Sim. ficou realmente condenado por conta desse pênalti de cavadinha imprudente, não tem o que falar que acabou batendo, mas águas passadas, o que importa é agora, o presente e também o futuro sobre o que ele fará com a camiseta do Corinthians. Desejamos muita sorte e que seja um mais novo ídolo do Corinthians chegando aí. É isso, Leozão, bora falar sobre José Martínez agora. Apareceu o Volante Brujo. venezuelano, o Brujo, apareceu através de suas redes sociais e publicou uma nota se explicando, né? E ele não tava tão sumido assim, né, Léo? Porque através do Instagram da esposa ele apareceu andando de jet ski e apareceu também num parque aquático, né? Então ele não estava tão sumido assim, né? Vale lembrar, o Corinthians está aguardando o retorno de José Martínez nessa sexta-feira. Ele que já resolveu seus problemas de visto, todo esse tipo de coisa, esses problemas burocráticos, ele já tá resolvido, mas enfim... Por algum motivo ele não conseguiu retornar ao Corinthians até o momento, né? O clube obviamente ficou muito incomodado com a postura dele, né? E tá planejando aplicar ali uma multa, uma punição interna, né? Uma multa, provavelmente 40% de desconto salarial. É um valor que até é considerável, viu, Léo? E ele, né, quando voltar, obviamente, vai ter uma conversa com a comissão técnica,
e vai precisar recuperar sua forma física. Por mais que ele postou vídeo treinando tudo isso, não é a mesma coisa do que você tá ali no ritmo de treino junto com a equipe, ou até mesmo jogando. Não é a mesma coisa, não adianta. E ele vai precisar reconquistar o seu espaço no elenco, né? Sabemos que outros jogadores já estão treinando desde o dia 5, já estão jogando desde o dia 11, como é o caso do André, como é o caso do Charles, Bidon, Matheus Pereira, que chegou agora contra o São Paulo. Então ele vai precisar recuperar o seu espaço no elenco, né? E isso também, vale lembrar, já aconteceu em situações anteriores, né? E como eu disse, ele publicou uma nota falando sobre o caso que aconteceu. Ele explicou que ele tá na Venezuela resolvendo ainda esses problemas de renovação de passaporte, né? Que todas essas notícias que saíram aí na mídia é fake news, foi o que ele disse, que ele tá resolvendo aí essas coisas que não foi possível resolver ainda. Ele diz que isso é muito por conta da instabilidade política que está tendo na Venezuela. Sabemos que o até então presidente Nicolás Maduro acabou sendo detido, né? E aí ficou aquela instabilidade toda no país, ficou super complicado e isso impediu o seu retorno ao Brasil. Tudo isso de acordo com o próprio Martins, tá? Ele afirma também que o Corinthians e a comissão técnica estavam sabendo da situação e estão sabendo, né? Falou também que tem compromisso muito grande com o Corinthians e tem um amor muito grande e que gostaria de estar treinando com o elenco e até mesmo jogando, né? E não vê a hora de retornar e defender as cores do Timão. Léo, eu não quero nem me prolongar muito, eu já quero passar para você deixar a sua opinião sobre o que você acha do caso. Primeiro que é curioso, porque o Savarino, que é um atleta até que interessava o Corinthians, né? O Corinthians tinha interesse no Savarino, também estava na Venezuela. E voltou, acho que em 2 dias, 3 dias depois que a gente soube que o Martins tinha essa situação na Venezuela. Sim. Então é curioso, como eu falei, né? Então o Corinthians tá certo em tomar essa decisão de punir o atleta, né? Internamente também a gente sabe que o Dorival vai ter uma conversa com ele. Ele vai ter que se retratar perante os jogadores do Corinthians, os colegas, né? Porque, sim. Não é justo, né? Ele acabou tendo mais tempo de férias do que os outros jogadores. 30 dias contadinho, certinho. Ele teve um mês de férias, né? E vai ter que se explicar muito bem para a comissão técnica e também para a diretoria do Corinthians, assim como para os seus colegas de equipe. A gente sabe que o Martins tem a qualidade, tem a importância dele. Martins que é titular do Corinthians, ele terminou a temporada como titular. Então é como o Dorival até disse na coletiva, né? Ele vai ter que chegar aqui e buscar o espaço dele, porque pode chegar o Alisson, e aí você vai ter o Alisson, vai ter o Martins, tem o próprio Carrillo, que tá jogando um pouco mais recuado às vezes, né? Deslocado ali pelo lado direito do campo. Então é isso. Ele vai ter que arcar com as consequências, né, do que aconteceu, buscar o espaço dele. Mas a gente espera que isso não aconteça mais, né? Exatamente. Já aconteceu em outra situação, a gente espera que não aconteça mais. Exatamente. Coincidentemente ou não, como você disse, o Savarino chegou ao Brasil no dia 7 e se representou ao Botafogo. Sim. Mesmo em meio a várias negociações com o Fluminense, o próprio Corinthians também estava interessado no jogador, sim, ele se reapresentou normalmente e o Martins não conseguiu. Coincidentemente ou não, foi isso que aconteceu. Em relação ao Martins ainda, muitos portais e veículos noticiam que o Martins não conseguia, não estava se comunicando com a comissão técnica. Nós mesmos da Central publicamos isso, né? Sim. Que o Martins não estava tendo essa comunicação direta com a comissão técnica, diferente do que ele falou agora, né? Que realmente a comissão técnica e o clube estavam totalmente a par, né, do que estava acontecendo. Fato é, novamente, como você disse, Savarino teve o mesmo problema, se reapresentou 14 dias atrás, né? O Martins ainda não conseguiu se reapresentar e deve realmente se reapresentar só dia 23. Então, é um mês de férias aí que acabou tirando o venezuelano em meio a todos esses problemas de visto. Enfim, é uma situação muito complicada. E muito torcedor corintiano também já ficando irritado. E aí torcedor corintiano já falou, já envolve ele na negociação com o Alisson. Já rescinde, já faz isso, já faz aquilo. Muita opinião. E tem também a torcida, não, tem que manter. O Martins, ele errou, mas ele é o Brujo. Ele é o nosso pitbull, tem que manter ele. Exatamente. Então é um pouquinho complicado, enfim. E é isso, né? É difícil de saber, né, Léo? Essas difícil. Coisas do Corinthians, mas né? pra você ver, o próprio Dorival citou na coletiva que não quer que o Martins saia. Sim. Nem que ele seja envolvido numa troca, né? Porque sabe da qualidade que o Martins tem, a importância que ele tem pro elenco, é só ele se retratar. Como eu falei, vai ser punido internamente também essa multa de salário e se resolver aí e voltar a jogar e ajudar o Corinthians. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer, né, Léo? É Torcemos para que Martins retorne e, se for pra ser, que recupere o seu bom futebol. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da Casa do Povo, com meu parceiro Matheus Fernandes. Amanhã estaremos de volta, até porque amanhã é dia de clássico e você vai acompanhar o pré-jogo do Timão aqui.
Exatamente, Leozão. Te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto e vamos no 3? No 3, hein? 1, 2, 3 e vai Corinthians!